Olá para você do outro lado que tá aí assistindo esse vídeo. A gente vai pro terceiro vídeo, dando continuidade às experiências, que não é novidade nem para mim nem para você, as experiências normais e comuns do nosso dia a dia, convívio, primeiramente com os nossos pais, irmãos, e esse terceiro vídeo falaremos sobre o convívio com a nossa terceira experiência, que é o convívio com os professores e alunos, os nossos colegas de escola, os nossos amigos de escola e os nossos professores e professoras. Vamos lá para o nosso vídeo? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso convívio com os professores. Primeiro, como foi a sua convivência com os seus professores? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência e fica o espaço no vídeo para que você possa colocar a sua ideia, colocar a sua experiência compartilhada aqui conosco. Vamos lá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vivi de experiência com os meus professores. Eu tive um convívio com os meus professores, digamos que um tanto conturbado, porque eu não era lá, gente, uma aluna perfeita. Nunca fui. Eu acho que nenhum de nós fomos. Porém, eu sempre me diverti em todas as aulas. Porém, nas aulas de português. Nas aulas de português, gente, pelo amor de Deus. Nas aulas de português e de matemática, só Deus na causa. Só Deus na causa, porque eu nunca fui boa em português e nem em matemática. Todas as matérias eu tirava notas ótimas, porém matemática e português eu nunca fui boa em português e matemática. Porém, eu não sei você, divida aqui conosco como foi a sua experiência, porque a minha experiência com os professores sempre foi uma experiência de um convívio de respeito. Eu nunca falei mais alto do que os meus professores. Eu nunca desobedeci os meus professores. Gente, mas eu não fui perfeita, entendeu? De vez em quando a gente dava aqueles escapes. Aquela coisa de que a minha mãe e o meu pai, mas normalmente sempre a minha mãe, ia até a escola e dava autoridade para os professores nos bater. Eu não sei como foi na sua escola, pois eu sou desta época. Da época onde que as mães ou os pais iam na escola e davam autoridade aos professores para nos bater, gente. Isso é algo que hoje em dia é assustador, mas na época, a coisa mais normal do mundo. Inclusive, a minha professora de português. A minha professora de português, não, gente, deixa eu me lembrar. A minha professora de... eu não me lembro se era de literatura, mas eu tive uma professora, gente, que ela teve a autorização da minha mãe. E teve algumas situações que me ocorreram, que ela me deu uns pedelecos. Um beijo para essa professora amada, Dompar. É Dompar. O nome dela, linda, maravilhosa, que me fez também, que foi essencial para minha formação hoje, né, gente, né? Essa mulher aqui maravilhosa. Isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é obra de Deus, gente. Mas vamos lá. A experiência, gente, que eu tive com os meus professores, de fato, foi e é, né, até hoje, com os meus professores, foi um convívio de muito respeito. Porém, eu sou daquela época de que os pais iam até a escola e davam autoridade para os professores de, se acontecesse alguma coisa, se a gente desobedecesse ou fizesse algo além ou da autoridade deles como professores dentro das salas de aula, eles eram autorizados pelos pais, inclusive pelos meus pais, autorizados para que assim nos corrigissem.
Então, hoje isso pode ser algo assustador. Porém, na minha época de escola, de infância, isso era a coisa mais normal do mundo. E ninguém questionava e era algo que era natural, gente. Nunca foi segredo para ninguém. Na minha época de escola. Hoje isso é assustador. Mas, enfim, estou falando um pouquinho para vocês da minha experiência. Então, esse convívio que eu tive com os meus professores foi um convívio de muito respeito, de muito respeito. A grande maioria dos alunos na minha sala de aula e também na escola, de um contexto geral, eram professores dedicados a nos ensinar e passar para cada um de nós aquilo que eles estavam ali dispostos a ensinar segundo o ensino ali daquela série. Então, isso era muito respeitado. E o respeito, tanto com os pais quanto com os professores, era muito criterizado. Eu não sei você, mas eu fui e cresci em uma escola e numa família onde esses critérios eram respeitadíssimos. E se você tentasse virar para a direita ou para a esquerda, tu levava peia. Você sabe o que é peia? Você já levou uma surra? Já levou uma surra de vassoura? Já levou uma surra de vara de goiaba? Você não tem noção do que é uma surra de vara de goiaba? É a coisa. É a coisa mais dolorida que você já viu na vida. Talvez seu filho tá precisando de uma surra de vara de goiaba. Gente, eu não tô generalizando aqui não, tá? Porque na minha época de formação de escola, na minha época de infância, tomar surra de vara de goiaba era a coisa mais normal. Hoje não. Hoje, se você fazer um negócio desse, você vai ser preso. Então, não faça esse tipo de coisa, corrija teu filho. Mas eu só tô querendo colocar para você que dentro dessas experiências na qual eu convívio com os meus professores, na minha infância, eu tive um convívio com os meus professores de muito respeito mesmo, da mesma forma que veio o convívio com os meus pais e os meus irmãos. Isso também se estendeu para o convívio na escola, que na verdade acaba sendo a terceira, vamos dizer assim, a terceira sociedade, o terceiro contato que você tem com a sociedade. A primeira é com os irmãos. A segunda é com os irmãos. A terceira é o convívio com os professores e alunos. Então, ali na escola é onde você aprende a conviver, a lidar com pessoas diferentes de você, com classes sociais diferentes que você, e fazer com que você se adapte. Você vai se adaptar a um novo ambiente, você vai se adaptar a um novo lugar, a um novo ambiente, a novas pessoas,